Amém? Glória a Deus. Eu tô sempre assim quando subo para ministrar. Nem parece. Eu tô sempre nervosa, sempre fico, com um friozinho na barriga, mas esse é o efeito que faz quando a gente entende o compromisso e a responsabilidade com a palavra, amém? Mas vamos lá, Romanos 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6 e eu vou orar. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, te rendemos graças por esse dia. Te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como corpo, para poder ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Então te pedimos, Senhor, que nessa noite especial o teu Espírito ministre a nós o seu evangelho. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha por meio da sua palavra, que é vida, que é transformadora, venha transformar o nosso interior, transformar o nosso eu, transformar todo o nosso querer e a nossa vontade, para que tudo esteja rendido diante de Ti, Senhor, porque debaixo daquilo que foi falado em Romanos 1, nós fomos chamados, Senhor, para ser um só povo, e um povo que vive para a obediência de Cristo, homens e mulheres convictos da fé, convictos da sua verdade, Senhor, convictos da verdade que é Cristo em nós, porque fomos chamados para pertencer a Jesus Cristo e nada além, e a mais ninguém, somente Ele, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso governo, Ele é a nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Esse texto de Romanos vai dizer para nós que por causa de Cristo, por meio de Cristo e por causa de Cristo, por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado. A palavra apostolado significa ter um ofício, ter um chamado, você ter um chamado de ir, você ter um chamado de dispensar. Então, não fala apenas do cargo, como ele, Paulo recebeu, o encargo de ser apóstolo de Cristo, mas está falando de um chamado universal que nós temos, de sermos dispensadores da vida de Deus, de um chamado que todo crente recebeu, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, recebeu de dispensar a vida de Deus, de ir pregar o evangelho, entendeu? Então, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado, aquele que é chamado a ir, aquele que é chamado a dispensar vida, e todos nós fomos chamados a dispensar a vida de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. E ele vai continuar dizendo assim, para chamar, então, entre as nações. Então, nós vamos para as nações, o ide de Mateus 28, chamados para ir, para que a gente possa, então, de todas as nações, fazer um só povo, que foi o que Jesus Cristo fez por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, amém? Ele reuniu todo mundo e fez assim, pelo seu sangue, fez todo mundo, um só povo, uma só nação, uma só tribo, uma só língua. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então fomos chamados para dentre todas as nações, para ir aos 4 cantos dessa terra, reunir um povo. Que povo é esse? É a família de Deus. Esse povo é a família do Senhor. E esse povo é chamado então para quê? Para a obediência. Nós fomos chamados para obedecer a Deus. Fomos chamados para fazer a vontade de Deus, viver pela vontade de Deus, para obedecer a voz do Senhor. E essa obediência, ela vem pela fé. Ou seja, o que significa a palavra fé? Significa ser convicto de algo. Então fomos convictos da verdade do evangelho
evangelho, da verdade de que Cristo é a nossa vida, que Cristo é o nosso viver, que Cristo é o nosso Senhor, amém? Todo mundo é convicto dessa verdade? Dá um glória a Deus. Então, nós somos chamados à obediência, e uma obediência não vem por aquilo que os homens falam, ou por convencimentos humanos, ou por doutrinas humanas. Nós somos convencidos a viver em obediência pela verdade do Evangelho, pela vida de Cristo que habita em nós, amém? Versículo 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, todos nós somos chamados a pertencer a Cristo Jesus, amém? Nós não pertencemos a homens, né? Ninguém é dono de nós. O seu marido, a sua esposa, sua família, seus filhos não são donos de você. Nós somos livres em Cristo Jesus e o nosso único dono é o Senhor, amém? Porque nós fomos comprados para Deus com preço de sangue. É o que diz em Apocalipse capítulo 5, que pelo seu sangue Ele nos comprou para Deus. Então nós pertencemos a Ele, amém? Nós pertencemos ao Senhor, porque um alto preço foi pago por nós, né, na cruz do Calvário. Você está compreendendo? Diga amém. Então, com base nisso, nós começamos a falar a respeito da obediência que nós temos que viver, que nós somos chamados para viver em obediência. E para viver em obediência, uma medida de graça é derramada em nós, né? A graça vem até nós, e essa graça que agora habita em nós, essa graça que não é um favor, essa graça que não é algo, essa graça que é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, amém? Essa pessoa habita em nós, essa graça agora, como eu falei de manhã, não é uma graça mais de visitação, como eu dei os exemplos de manhã, né? Que a graça estava sobre José, a graça estava sobre Daniel, a graça estava sobre Davi, a graça esteve sobre Noé, a graça esteve sobre Moisés, mas era uma graça de visitação. Agora nós temos uma graça de habitação, porque a graça de Deus habita em nós, na pessoa de Jesus Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Então a graça não nos visita mais, ela habita em nós. Nós vivemos num tempo de graça, numa dispensação de graça, e a cada estação Deus derrama uma nova medida de graça, e dentro de uma nova medida de graça há uma exigência de Deus, e a exigência de Deus mediante a sua graça é obediência, medidas exatas e perfeição. A graça, ela traz uma demanda para a igreja muito maior do que a dispensação da lei. Porque o homem, na lei, ele obedecia pelo esforço do seu braço. Não tinha o Espírito Santo dentro deles. Hoje, nós obedecemos e continuamos obedecendo ao Senhor, mas não somos nós que obedecemos. É o Cristo em nós que obedece à vontade do Pai, amém? É a vida que habita em nós, é essa vida eterna, o Espírito Santo de Deus, o Cristo verdadeiro, o Cristo vivo que habita em nós, que obedece, que tem a capacidade de obedecer ao Pai. E agora essa vida que habita em nós, ela tem demandas superiores, porque essa aliança é uma aliança de superiores promessas, como diz a palavra. Não é como a antiga aliança, né, que era pautado, né, em apontar o pecado do homem, e o homem não tinha nenhuma capacidade de melhorar, de resolver, de se arrepender, porque não tinha a vida do Espírito. Então a nova aliança, ela vem com superiores promessas, e ela vem com uma superior demanda, porque agora eu não tenho mais a justificativa que eu não consigo. Por quê? Porque agora a vida que habita em mim, o Cristo que habita em mim, ele é obediente ao Pai em tudo. Você está compreendendo? Diga amém. Nós não podemos dizer que a gente não consegue ser obediente ao Senhor, a não ser que você continue vivendo uma vida na carne, a não ser que você continue vivendo uma vida carnal, uma vida terrena. Mas uma vez que você nasce de novo em Cristo Jesus, e você se posiciona em Cristo, se posiciona nessa nova vida, já não é você que vive, quem vive é Cristo em nós, amém? Não somos nós que vivemos, mas é o Senhor
Senhor que vive através de nós. E o Cristo que vive através de nós, Ele é obediente ao Pai. Ele é obediente à vontade de Deus. Ele é um ser de medidas exatas. Ele é um ser de perfeição. Então, se nós vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito, vivemos uma vida rendida ao Senhor, não tem como a gente não viver essa vida de obediência, essa vida de medidas exatas que é exigido, né, nessa nova dispensação da graça, nessa vida de perfeição, aonde nós temos que ser perfeitos como Deus é, nessa vida onde nós temos que ser plenos, completos, totalmente preenchidos, aonde nada mais nos falta, onde nós entendemos que Cristo é o nosso tudo e Cristo é suficiente. Você está compreendendo? Diga amém. Então, nós não podemos mais viver com as nossas desculpas, né? Nós temos que nos tornar homens e mulheres de medidas exatas. Homens e mulheres de medidas exatas são pessoas de perfeição. Todos que conseguem alcançar o desenho, alcançar a medida, vão alcançar automaticamente essa perfeição. E a gente só consegue alcançar a medida sendo obediente. A gente só consegue alcançar aquilo que Deus deseja sendo obediente à sua voz, obediente à sua vontade. Então nós temos que ser obedientes. Temos que permitir que essa vida flua e essa vida que é Cristo em nós, a vida do Espírito de Deus, cumpra o seu propósito, que é obedecer, que é alcançar as demandas de Deus com as suas medidas exatas e ser a expressão de tudo aquilo que é perfeito, de tudo aquilo que é pleno, de tudo aquilo que é completo, que é Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Então nós falamos, não dessa forma, mas basicamente sobre isso, né? De manhã, que nós temos que então deixar então as nossas demandas, deixar as nossas medidas para viver nessa nova demanda de Deus, porque a graça nos coloca numa demanda superior, porque agora não é mais o homem e o seu esforço sem o Espírito para fazer algo para Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo, amém? Nós temos o Espírito que nos reveste, o Espírito que habita dentro de nós como selo da nossa salvação, e nós temos tudo que é necessário para viver a vontade de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então, Deus está nos convidando a sermos uma geração de homens e mulheres que vão deixar uma vida emocional, sair do emocional para viver uma vida no Espírito, para viver uma vida verdadeiramente em Cristo, que vai deixar, né, a sua vida almática, deixar essa vida caída e entrar dentro de um ambiente profissional. Nós precisamos ser uma igreja profissional por causa da medida de Deus, porque temos que alcançar a medida de Deus. E eu vou te explicar o que significa ser homens e mulheres profissionais nesse tempo de perfeição. A palavra profissional significa ser especialista, ser alguém que não é amador. A igreja não pode ser amadora. A igreja, ela tem que saber quem ela é, para onde ela vai, quem ela serve. Você está compreendendo? Diga amém. Nós temos que entender o desenho, compreender a vontade de Deus. Então nós não podemos ser amadores. Então ser um profissional é não ser amador, é ser um especialista, é ser homens e mulheres treinados, instruídos, especializados, entendedores da vontade e do querer de Deus, é ser homens e mulheres preparados. A palavra profissional significa sermos exímios, catedráticos, sábios. Então nós temos que estar totalmente capacitados e habilitados, não pela sabedoria humana, não pelo conhecimento humano, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós, que conhece a palavra da verdade, que é convicto de aquele que serve ao propósito de Deus. Então nós temos que ser homens doutos. Você está compreendendo? Diga amém. Nós não podemos mais ser uma igreja amadora, porque nós vemos uma igreja amadora por aí, uma igreja rasa, uma igreja que não compreende o Evangelho, que não conhece acerca dos mistérios de Deus, que não sabe a diferença entre reino e salvação, que não compreende, né, o propósito eterno de Deus. E se eu não consigo compreender o propósito, como que eu vou chegar até ele? Como que eu alcanço o alvo? Como que eu persisto e continuo persistindo até alcançar
alcançar, né, o alvo, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei para quem eu sirvo, se eu não sei qual é o propósito de Deus? Então basta de um tempo de amadores. Nós temos que ser uma igreja especialista, capacitada, habilitada, experts na vida de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. E é essa graça que nós recebemos, né? Esse chamado que nós recebemos, que vai nos habilitar para esse tempo, que vai nos habilitar para fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou, porque nós vivemos debaixo dessa graça, vivemos debaixo dessa dispensação, e essa graça então vai nos mover em obediência, vai nos mover em medidas exatas, vai nos mover em perfeição. Você compreendeu até aqui? Diga amém. E aí, eu perguntei, né, aquelas perguntas retóricas, né, o que faz a gente pensar que a gente pode edificar a igreja da nossa maneira, na nossa medida. Se a demanda de Deus aumenta com a graça, se as exigências de Deus aumentaram com a graça e não diminuíram, como muitos pensam, né? Porque eu até falei de manhã, pode parecer uma coisa absurda, mas nós já ouvimos de pessoas, né, que passaram por aqui, não estão mais aqui, que eles não precisavam obedecer, porque Cristo já tinha obedecido, então a gente não precisava mais obedecer a Deus. Esse é o nível de engano e contaminação que se encontra alastrado na mente de muitas pessoas, porque acha que Jesus já fez tudo na cruz do Calvário e agora a gente não precisa de nada, então a gente está aqui a passeio, né? Achando que Deus é o nosso servo. E Ele nos deu então essa vida para que a gente possa desfrutar à vontade e viver a nossa vida adoidado. Então as pessoas não entendem o Evangelho, não entendem a demanda, não entendem a exigência de Deus. E é uma exigência e uma demanda muito superior. E à medida que as estações passam, a medida aumenta. Enquanto mais a graça aumenta sobre nós, aumenta as exigências de Deus, aumenta as demandas de Deus, aumenta a medida de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Por que tudo isso, pastora? Por quê? Porque o propósito de Deus é que todos nós cheguemos à estatura do homem perfeito. Todos nós temos que chegar à estatura do varão perfeito. Todos nós temos que chegar à estatura da plenitude de Cristo. E a gente só consegue chegar à estatura da plenitude de Cristo, da completude de Cristo, se todos nós nos dedicarmos a essas medidas, a essas demandas, a essa perfeição. Viver uma vida de obediência à vontade de Deus, viver em obediência ao querer de Deus e a tudo aquilo que Ele vai nos guiar e nos direcionar ao longo do tempo, das estações, enquanto tivermos vida nessa terra. Você está compreendendo? Diga amém. Então, o que faz a gente pensar que a gente pode viver do nosso jeito, da nossa maneira? O que nos faz pensar que a gente pode edificar a casa de Deus dentro das nossas medidas e nossos padrões? Não pode. Porque há uma medida de Deus para a sua casa, há uma medida de Deus para nós, há uma medida de Deus para toda a criação. Como eu falei de manhã, toda a criação de Deus foi criada por Deus para refletir o próprio Deus. Toda a criação foi feita para que Deus, quando olhasse para a terra, visse Ele em tudo e em todas as coisas. E isso é o propósito de Deus revelado, esse é o mistério de Deus revelado. Nós temos que regressar ao propósito original que se perdeu por conta de Adão, porque antes do pecado o desenho era perfeito, a imagem era perfeita. Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e assim Ele formou o homem, e assim Ele vai formar a mulher, né? E assim Ele vai tentar dar essa expressão de quem Ele é sobre toda a terra, mandando que o homem frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar. E o propósito de Deus, ele não muda, ele continua sendo esse, que o homem seja então o seu reflexo perfeito, a sua imagem perfeita sobre a terra. Mas com o pecado houve um véu, né, que vem colocar uma cortina
em cima dessa perfeição, e aquilo que era perfeito não era mais visto, e aquilo que era a imagem de Deus ficou uma imagem distorcida, e cada ano que passa, cada tempo que passa, essa imagem fica mais distorcida, e a vontade do coração de Deus é que tudo volte à perfeição do seu desenho, e por isso que Ele envia o seu Filho, por isso que Ele enviou a luz do mundo para nos iluminar, amém? Para que a gente possa voltar a ver, para que o véu seja tirado de nós, para que a gente pudesse enxergar como Deus enxerga, enxergar o seu desenho perfeito, aonde Ele fez tudo e todas as coisas para refletir a sua própria vida, para que tudo tenha a sua imagem perfeita. Você está compreendendo? Diga amém. E esse é o papel da igreja. Nós fomos chamados para isso, para refletir a imagem perfeita de Deus nessa terra, para sermos a sua imagem perfeita, sem véu, sem sombras, sem mistura. Você está compreendendo? Diga amém. Por isso que temos que abandonar o nosso velho homem, abandonar as misturas desse mundo. Não pode ter contaminações, porque tudo isso faz com que aquilo que era perfeito e deveria ser nítido não fique mais perfeito, não consiga se ver com perfeição. E Deus está nos chamando para um tempo aonde o imperfeito será retirado de nós, amém? Aonde aquilo que estava obscuro, a luz aumenta e tudo será, nítido. Aonde aquilo que não se via perfeitamente vai ser visto perfeitamente. Aquilo que não era feito de forma perfeita vai se passar a ser feito de forma perfeita, porque nós fomos chamados para expressar a imagem perfeita de Deus nessa terra. Você está compreendendo? Diga amém. E essa imagem perfeita tem medidas exatas. Tudo que Deus faz em toda a criação tem medidas exatas. Tudo que Deus fez tem uma medida. Teve uma medida para o tabernáculo, uma medida para o templo, uma medida para a arca. Tem uma medida para cada coisa. Tem uma medida para nós. Pastora, Deus deu uma medida para nós? Deu. Ele falou que todos nós temos que ser conforme o seu filho. Filhos conforme o Filho, como diz Romanos 8. Ele diz que a nossa medida tem que ser a medida de Cristo, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Todos nós cheguemos à maturidade, à estatura plena de Cristo. Então nós também temos uma medida para chegar. Você está entendendo? Diga amém. E só vamos chegar nessa medida vivendo uma vida de obediência, porque Deus não deposita a sua graça, o seu desenho, Ele não confia a sua imagem perfeita a homens desobedientes. Pastora, e como então? Então, eu já entendi que nossa medida é Cristo. Todos entenderam que a nossa medida é Cristo? Diga amém. Glória a Deus. Então nós entendemos que a nossa medida é Cristo. Mas qual é o ponto dessa medida? Em que ponto que nós temos que passar para chegar a essa medida? E foi aqui que eu parei no culto da manhã e eu vou continuar. Essa medida é a cruz. Nós temos que viver uma vida crucificada. Temos que viver uma vida, como está lá em Lucas 9, que diz que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia após dia, para poder seguir a Cristo, para poder seguir ao Senhor, para poder ir após Ele. Então, é necessário uma vida crucificada, porque viver uma vida crucificada é o que vai nos levar a viver uma vida de obediência. Porque sem uma vida crucificada, sem eu crucificar o meu eu, a minha carne, a minha vontade, a minha alma, eu vou continuar vivendo pelo meu querer, pela minha vontade, pelos desejos da minha alma. Mas quando eu crucifico a minha alma, quando eu crucifico o meu querer, quando eu coloco o meu eu crucificado naquela cruz, quem vive é Cristo, quem é visto é Cristo, quem é expressado é Cristo, é a vontade de Deus que é feita. Você está compreendendo? Diga amém. Então nós temos que viver uma vida crucificada. E deixa eu te falar, só consegue viver uma vida crucificada homens e mulheres que alcançaram a maturidade. Não tem como você desejar viver uma vida crucificada, uma vida em obediência, uma vida onde você é a expressão de Cristo, se você não amadurece. Porque só quando amadurecemos, nós temos a capacidade de abrir mão da nossa vontade para viver a vontade do outro.
Uma pessoa imatura nunca abre mão de si e das suas vontades para viver ou fazer nada por ninguém. Você está compreendendo? Diga amém. Somente quem alcança a maturidade consegue abrir mão da própria vida para poder então viver a vida do outro. Foi assim com Cristo. Ele chegou à idade da maturidade. Quando ele fez 30 anos, ele começou o seu ministério. E durante 3 anos e meio, ele viveu entre os homens. Você está compreendendo? Diga amém. Porque o número 30 é um simbolismo, tá? Não quer dizer que só amadurece com 30 anos, amém? O número 30 tem essa simbologia de maturidade, né? Assim foi com Davi também, aos 30 anos ele foi, então, ungido rei. Então é uma simbologia bíblica, né? Não quer dizer que você só é maduro com 30 anos, porque eu conheço uma cambada de gente com 30 anos que já deveria ser maduro e é um bando de criança. Mas tudo bem, não tô apontando pra ninguém. Não tô nem enxergando, que eu tô de óculos. Vocês estão tudo embaçadinho. Então, nós temos que amadurecer. Amadurecer para que voluntariamente eu tome a minha cruz todos os dias. Negue a mim mesmo todos os dias. Para que então eu possa viver essa vida de perfeição, ser a expressão, viver essa vida de obediência, alcançar as medidas de Deus, alcançar as demandas e as exigências de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então, nós precisamos, como eu falei, tomar a nossa cruz, amadurecer, ser homens e mulheres obedientes, para que a gente se torne profissionais, especialistas. Eu dei todos os exemplos do que significa. Vou falar profissionais que é mais fácil, mas você já sabe que é especialista, habilitado, uma pessoa exímia, né, capacitada. Glória a Deus, aleluia. Para sermos, profissionais nas medidas de Deus, nas medidas que Deus deseja expressar, na sua medida de graça, na sua medida de amor. Você está compreendendo? Diga amém. E a cruz de Cristo foi a maior expressão da medida do amor de Deus. A cruz de Cristo é uma das maiores medidas de expressão de amor que Ele poderia nos dar quando Ele colocou o seu Filho para morrer naquele lugar. Você está entendendo? Diga amém. Então a cruz é uma das maiores medidas de expressão do amor de Deus para conosco, né? A maior medida de expressão foi quando Ele chamou o seu Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então, entenda, nós temos que viver uma vida crucificada. E nós temos que viver uma vida crucificada com Cristo e uma vida ressurreta com Ele, porque a palavra vai dizer, se nós com Ele morremos, com Ele também viveremos. Se nós com Ele morremos, então com Ele nós ressuscitaremos. Você está compreendendo? Diga amém. Não tem como você viver a vida da ressurreição, viver a vida de Deus sem primeiro morrer. Não tem como você ser a expressão dessa vida perfeita sem primeiro morrer. Você precisa morrer, você precisa dessa morte diária para que diariamente você seja a expressão da vida ressurreta de Cristo, para que diariamente você seja a expressão dessa vida. Você está compreendendo? Diga amém. Então não adianta só você falar, não adianta só você declarar, você tem que viver. Precisa viver dessa forma, precisa mudar, a sua forma de vida, Então nós morremos com Ele para com Ele poder viver. Mas se você segue vivendo a sua própria vida, você ainda não notou, mas você continua morto. Porque só encontra e se vive a verdadeira vida quando você está disposto a morrer com Cristo. Só há vida de verdade quando você está disposto a morrer. Disposto a morrer com Ele, disposto a morrer por Ele. Você está compreendendo? Diga amém. E se você morre para si, significa que você já não vive para você, você já não vive a sua vida, você vive pela vontade do Pai, você vive para obedecer às suas demandas. Mas se você segue vivendo a sua vida, vivendo o seu querer, vivendo as suas vontades, você ainda só não percebeu, mas você continua morto. Você continua morto para a verdadeira vida. Você está entendendo? Diga amém. Porque quem nasce de novo com Cristo, não vive mais a vida desse mundo. Vive uma vida com Ele. Vive debaixo das suas demandas, da sua vontade. Então entenda o que eu quero declarar. Eu quero declarar que em nome de Jesus, nós seremos uma igreja mortas em Cristo Jesus e viveremos uma vida ressurreta com Ele.
Seremos uma igreja que vai se dedicar a viver a vida do Cristo ressuscitado. Pessoas que vão te encontrar e já não vão mais encontrar você da mesma maneira, da mesma forma, com o mesmo falar, com a mesma conduta, porque você vai viver verdadeiramente a vida de Cristo. Você vai amadurecer de tal maneira que já não vai mais viver você, mas Cristo vai viver através de você. E as pessoas vão te reconhecer pela sua fisionomia, mas não vão reconhecer a sua fala, a sua conduta, a sua maneira de se expressar, porque tudo será Cristo, 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 Cristo. Você está compreendendo? Diga amém. Porque aquilo que está escondido no seu interior vai vir para fora. Aquilo que está escondido dentro de nós, que a palavra diz que Deus escondeu o eterno dentro de nós, aí isso vai vir para fora. Então, você não vai viver mais segundo o curso desse mundo, segundo as ofensas desse mundo. Você não vai mais se ofender, você não vai mais ficar magoado, você não vai viver mais desesperado, você não vai viver mais uma vida duvidosa, você nunca mais vai viver uma vida ressentida. Por quê? Porque quem está morto não se ofende. Quem está morto não se magoa. Quem está morto não se ressente com nada. Quem está morto não fica desesperado. Quem está morto não duvida. Quem está morto não tem medo, porque você já morreu para si. E quem vive através de você é o próprio Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Porque você já está morto juntamente com Cristo. E o que você vive agora é a vida do Cristo ressuscitado. É a nova criação. Você está compreendendo? Diga amém. Você vai viver a vida do reino. Como é o que é a vida do reino, pastora? A palavra vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E é assim que vive aqueles que vivem a nova vida, segundo a conduta do reino. A nossa vida em Cristo tem que ser uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida de alegria no Espírito Santo. Você está compreendendo? Diga amém. Então, por mais que falem de você, que persigam, por mais que tenham obstáculos, por mais que tenha dias difíceis e tribulações, o seu coração encontrou paz. O seu coração está cheio de alegria, porque você não vive mais segundo o curso desse mundo. Você não vive mais, debaixo do governo da sua alma caída. Você vive pelo Espírito. Você está entendendo? Diga amém. Você não vive mais como nós já ministramos nos outros cultos. Você não vive mais como no tempo de Noé, como no tempo de Ló, onde os homens comiam, bebiam, edificavam, plantavam, colhiam, continuavam a viver pelas suas vidas, debaixo dos seus próprios interesses. E então, eles viviam segundo o curso desse mundo. Mas quando a gente vive pelo reino e vive o reino de Deus nessa terra, nós andamos em caminhos de justiça, de paz e de alegria. Você está compreendendo? Diga amém. Você pode estar passando por a maior tribulação, mas você continua alegre. Você pode estar passando por a maior dor da sua vida, mas o seu coração está em paz. Você pode estar sendo a pessoa mais injustiçada, mas você já sabe que é justificado em Cristo Jesus, porque a sua justiça não vem dessa terra, a sua justiça vem de Deus. E assim que nós vamos caminhar, amém? Assim que nós vamos caminhar a partir desse tempo, a partir desse tempo, desses 7 anos, é nessa medida que Deus quer nos levar, é nessa medida de vida que Deus quer nos fazer andar, nos fazer viver, nos conduzir. Você está compreendendo? Diga amém. Porque, irmãos, Deus só tinha um plano para nós: nos matar e nos ressuscitar com Cristo. Esse é o plano de Deus, nos matar e nos ressuscitar para sermos a imagem perfeita do seu Filho. E nós temos que colaborar, amém? Nós temos que parar de brigar com Deus. Nós temos que parar de fazer força contra Deus. Porque deixa eu te falar, irmãos, você vai perder. Não tem como você ganhar esse cabo de guerra com Deus. No final, Ele vai vencer, porque Ele já venceu. Você está compreendendo? Diga amém. Então a gente precisa se render, a gente precisa se entregar, a gente precisa se render à vida no Espírito e deixar ela nos conduzir a esse caminho de justiça, de paz e de alegria. Você está compreendendo? Diga amém. Deixar as nossas meninices, deixar a nossa imaturidade, deixar de ser um povo magoado, um povo ressentido, um povo ofendido, porque isso tudo são expressões de imaturidade. Isso tudo são expressões de uma vida carnal, de uma vida rasa, de um evangelho
superficial, mas aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo, vivem para Ele e por Ele. Você está compreendendo? Diga amém. Então a proposta da cruz não é para alguns homens. A proposta da cruz é para todos. Deus chamou todos os seus filhos para a cruz. Deus nos colocou juntamente com Ele para morrer, para juntamente com Ele ressuscitar. Então você pode falar, esse negócio de cruz não é para mim, eu quero viver no meu canto. Não, irmãos. A proposta da cruz, ela não é seletiva, ela é para todos. Todos vão precisar passar pela cruz. Todos vão precisar passar por essa vida de renúncia. Todos vão precisar passar pelo verdadeiro evangelho. Todos passarão. Se nessa vida ou na volta de Cristo, aí depende da sua escolha. Porque a certeza é que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la. E para ele terminar essa obra, o centro dessa obra é a cruz de Cristo. Então, todos nós fomos chamados para essa vida de cruz. Pastora, por que todos? Não basta eu. Não, irmãos, tem que ser todos. Por quê? Porque eu só consigo compartilhar a plenitude de Deus se todos nós chegarmos à medida. Você está entendendo? Diga amém. Efésios 4 diz que todos cheguemos, até que todos cheguemos. Todos nós precisamos chegar a essa medida plena de Cristo, para que toda a terra seja cheia do conhecimento da sua glória, para que toda a terra seja tomada dessa completude, dessa plenitude. Você está compreendendo? Diga amém. É como fala aquele ditado, uma andorinha só não faz verão, amém? Então precisa de todos temos que chegar, todos temos que alcançar. Então essa vida de cruz é para todos, essa vida do reino é para todos. Então nós temos que nos dedicar, nós temos que nos profissionalizar, nós temos que desejar essa vida. Você está compreendendo? Diga amém. Antes da cruz, viver uma vida antes da cruz, eu posso até dizer que eu sou salvo. Eu posso continuar a viver uma vida antes da cruz, sem passar pela cruz, sem ficar tomando a cruz. E eu vou continuar salvo, porque a salvação é pela graça, amém? Foi um presente de Deus, um dom de Deus, um presente dado por nós, dado para nós, como diz lá Efésios 2:8, que não é pelo nosso esforço, para que ninguém venha se gloriar. Ele deu para nós, amém? Ele se entregou e morreu por nós. Então, antes da cruz, eu posso viver uma vida salva. Eu posso falar bem, eu posso ter uma vida boa. Mas deixa eu te falar, irmãos, essa não é a verdadeira vida, porque a verdadeira vida está em Cristo e Cristo está após a cruz. Essa não é a verdadeira vida. A verdadeira vida está após a cruz. Então, você pode ser salvo antes da cruz, você pode falar bem, mas não há vida em você. Você vai continuar andando como mortos, como Adão viveu. Adão achou que a morte que iria chegar sobre ele e a sua casa seria uma morte física. Ele não entendeu que era uma morte espiritual, que era uma separação de Deus, que se levantou um muro de inimizade entre ele e Deus, entre a sua geração e Deus. Um muro de inimizade se levantou, mas ele continuou vivendo, ele continuou gerando. A sua esposa continuou tendo filhos. Ele continuou plantando, colhendo e vivendo. E assim como muitos vivem. Isso é viver uma vida antes da cruz. É continuar vivendo salvo, mas ainda como Adão. É você viver salvo, mas ainda vive a vida de Adão, morto. Mortos que andam, mortos que falam, mortos que geram filhos, mortos que trabalham, mas continuam mortos. Não tem vida. Você está compreendendo? Diga amém. Mas do outro lado da cruz, em Cristo, irmãos, não tem como o vaso permanecer inteiro. Do outro lado da cruz, esse vaso é totalmente quebrantado. Esse vaso tem o tesouro dentro, não consegue ficar intacto. Do outro lado da cruz, esse vaso é esmiuçado, esse vaso é quebrado e o tesouro é visto. Não tem como você tentar preservar o conteúdo, porque do outro lado da cruz
O vaso foi totalmente dilacerado. O vaso foi totalmente quebrado. O que para Deus não importa a nossa vida, o importa é a vida do filho dele ser vista. Então, do outro lado da cruz, a vida. Do outro lado da cruz, há poder. Do outro lado da cruz, quando as pessoas te olham, elas veem a Cristo. Elas veem a medida de Cristo. Elas conseguem ver algo diferente na sua casa, na sua família, no seu falar, no seu viver. Você está compreendendo? Diga amém. Do outro lado da cruz, nós somos transformados à sua medida de perfeição. Do outro lado da cruz, nós conseguimos ser a expressão da sua plenitude. Sem cruz, irmãos, não há evangelho. Não existe evangelho sem cruz. O centro do evangelho é a cruz de Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem sacrifício. Não existe evangelho sem abrir mão. Não existe. Você pode achar que é evangelho, mas é falso evangelho. Como nós falamos domingo passado, como há a falsa videira. Nem todos que dizem ser a videira, estar na videira, estão na videira verdadeira. Porque a Bíblia diz que há uma falsa videira, onde muitos estão nessa falsa videira. Então há um falso evangelho, um evangelho de engano. Por isso que Paulo teve esse cuidado em falar: eu temo para que vocês não sejam enganados, assim como Eva, e que vocês se afastem da simplicidade de Cristo. Porque, irmãos, um homem, uma mulher sem medidas são facilmente enganados. Homens e mulheres sem medidas, homens e mulheres distraídos, desobedientes, porque, como eu falei de manhã, a palavra desobediência significa aquele que não prestou atenção, aquele que se distraiu. Então a desobediência é uma distração. E nós vivemos uma geração distraída, uma geração que se distrai facilmente. Se no tempo do Senhor, no tempo de Paulo, que Paulo vai nos lembrar que nós temos que acordar, despertar do nosso sono profundo, que nós temos que remir o tempo. Imagina nos dias de hoje, quantas distrações não temos por conta do avanço da vida, o avanço tecnológico. Então facilmente somos distraídos, facilmente nos tornamos desobedientes, facilmente deixamos passar os detalhes de Deus. E Deus é um Deus detalhista, porque Ele é um Deus de medidas exatas. E Deus é um Deus de detalhes, e facilmente os detalhes de Deus passam despercebidos, porque estamos distraídos com as nossas coisas. Estamos distraídos com as nossas demandas e não entendemos as demandas de Deus, as exigências de Deus. Então entenda, nós precisamos viver essa vida exata, essa vida dentro dessa medida perfeita. Nós precisamos ser a suficiente expressão de Cristo na terra. Nós temos que ser a suficiente expressão do amor de Deus. Porque no Evangelho a cruz é suficiente para nos levar a essa medida. A cruz vai nos levar a esse lugar. Porque nós não somos, vencedores por aquilo que nos ocorre. Nós somos vencedores por conta daquele que nos amou e morreu por nós. Você pode achar que você é vitorioso em muitas áreas da sua vida, mas não há vitória sem Cristo. A nossa verdadeira vitória está nele. A nossa verdadeira vitória está em Cristo. Nosso verdadeiro êxito de vida não está nas nossas conquistas pessoais que nós conseguimos pelo esforço do nosso braço. A nossa verdadeira conquista está em Cristo, porque nele nós somos mais que vencedores. Então, Paulo vai falar: se voltem para a cruz, olhem para a cruz, voltem para a cruz. Porque quando nós voltamos para a cruz, vivemos uma vida crucificada, nós podemos voltar ao princípio, voltar ao desenho original, de sermos a imagem de Deus nessa terra, de sermos a imagem perfeita de Deus nessa terra. Então entenda, a cruz é uma via dimensional ao princípio. A cruz é uma via dimensional, um portal dimensional, vou chamar assim, para nos levar ao princípio, ao propósito, à verdade de Deus, aonde Cristo é tudo em todas as coisas, em todas as circunstâncias.
Porque esse é o desenho de Deus, que tudo volte a ser cheio dele, que tudo seja ele, assim como no início de tudo, onde Deus tinha que ser expressado e ser a imagem sobre toda a terra. O final de tudo é o mesmo. Então nós temos que regressar à origem, aonde Deus vai encher tudo e todos, aonde Deus será tudo em todas as pessoas, onde Cristo, e o próprio Deus será tudo em todos. Você está compreendendo? Diga amém. Então a cruz é a nossa via dimensional, a regressarmos ao início, a regressarmos ao propósito, a viver dentro das medidas de Deus, da exigência de Deus, do desenho de Deus. Entenda, a religião, irmãos, ela te leva à cruz, mas ela não te faz passar por ela. Ela te leva para a cruz e te faz voltar para o mesmo lugar. É como se fosse um bate e volta. Te leva para a cruz, na mesma medida que você bate lá, você volta. Porque se a religião fosse algo instituído por Deus, a maioria de toda a terra já estaria vivendo essa realidade. Então, muitos falam a respeito da cruz, a religião fala a respeito de um Cristo que foi crucificado, e para eles ele ainda está lá, porque ele ainda fica lá preso na cruz. Mas a religião te faz olhar para aquela cruz, mas não te coloca lá. Te faz olhar para aquela cruz e lamentar, mas não te faz viver uma vida crucificada. Porque não é interessante para eles. Não é interessante para a religião que o povo de Deus amadureça. Porque quando o povo de Deus amadurece, ele não é mais levado a todo vento e sorte de doutrinas por homens fraudulentos. Porque ele conhece a medida, ele conhece a verdade, ele conhece a quem ele pertence, e ele pertence a Jesus Cristo. Então, a religião, ela pode te levar à cruz, mas ela faz você bater e voltar. Porque a religião está fundada em sabedorias humanas. Ela te leva para a cruz, mas te faz voltar para viver uma vida longe dela. Fazendo entender que só você entender o sacrifício é suficiente. Não, você não tem que entender o sacrifício, você tem que viver essa vida. Paulo vai dizer que era uma alegria passar pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou. Completar nele os sofrimentos de Cristo, que era uma alegria. E ele ainda falou que esses sofrimentos são momentâneos, porque maior é a glória que está em nós, maior é a glória que vem sobre nós, como quando nós nos colocamos a passar pelos sacrifícios que Cristo passou. Você está compreendendo? Diga amém. Então o homem distorce o evangelho, a religião distorce o evangelho para o seu bom proveito, mas isso não é o evangelho genuíno de Deus. Então ele te mostra a cruz, mas te faz viver uma vida afastada da cruz. Mas quando a verdadeira pregação da cruz vem, a cruz te faz entender que ela não é um lugar de rebote, não é um lugar de bate e volta. A cruz é uma porta aberta, é um caminho para o princípio, que você precisa passar para o outro lado e viver do outro lado. Que você precisa passar para essa porta dimensional, viver uma vida crucificada para poder expressar a vida do Cristo ressuscitado. Você está compreendendo? Diga amém. Ela não é um efeito rebote, ela não é um bate-volta. Você tem que permanecer crucificado. Você tem que permanecer crucificado, matando o seu eu todos os dias, para que Cristo seja visto em tudo e em todas as coisas. Você está compreendendo? Diga amém. Porque do outro lado da cruz, há Cristo. Do outro lado da cruz é o eterno. Do outro lado da cruz é o princípio de tudo. Do outro lado da cruz nós encontramos o propósito eterno de Deus. Do outro lado da cruz nós encontramos Cristo. Então, o que a cruz faz em nós? Ela vem restaurar a nossa memória do princípio. A cruz vem restaurar a nossa memória do princípio. Pastora, como assim? Que memória é essa? Que eu não consigo nem lembrar o que eu almocei hoje.
Tô com dificuldade para lembrar o que eu fiz ontem. Como que a cruz me faz recobrar, restaurar a minha memória do princípio. Ele te faz relembrar quem você é, que você foi eleito nele antes de ser gerado no ventre da sua mãe, que Deus já te conhecia e que ele escreveu todos os seus dias antes dele te gerar no ventre da sua mãe, porque você já tinha um relacionamento com Deus antes de nascer, antes de ser gerado. Por isso que a palavra vai dizer que ele já te conhecia, e por te conhecer, ele escreveu todos os seus dias. Ele viu o seu nascer, ele viu o seu morrer, e todo o propósito da sua vida foi escrito no livro da vida e do propósito de Deus. Ele sabe exatamente quem você é. Deus sabe exatamente quem nós somos. Nós já vivemos uma vida com Deus. Nós já tivemos uma vida com Ele no eterno. Nós já vivemos porque nós fomos gerados nele. A palavra em Efésios vai dizer que nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Antes que o haja houvesse, nós estávamos em Deus. Nós estávamos com Ele. Você está compreendendo? Diga amém. Então a cruz vem nos recobrar a nossa memória do princípio, antes do pecado, para entendermos quem nós somos, e nós pertencemos a Ele desde a eternidade. Irmãos, quando a gente recupera a nossa memória do princípio, a nossa memória eterna, a gente vive de outra maneira. Nada mais nos para, nada mais nos abala, nada mais nos entristece, porque você verdadeiramente entende que você é dele, que você pertence a ele. Então você não dá mais lugar para que homem nenhum te magoe, para que pessoa nenhuma venha partir o seu coração, para que ninguém venha falar de você, porque Deus sabe quem você é desde o princípio. Você está entendendo, diga-me? Então a gente, com esse entendimento, a gente começa a viver de outra maneira, a enxergar Deus de outra maneira. Quando a gente entende a medida de Deus, o que Ele quer fazer através da nossa vida, que é recobrar esse princípio. Ele recobra a nossa memória do princípio, e nós precisamos fazer com que toda a terra volte ao desenho original, como eu falei de manhã. Por isso que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, e não são filhos imaturos, são filhos maduros, filhos que têm, a sua memória de princípio restaurada, que sabe quem é, sabe quem serve, sabe o propósito o qual está servindo, e vai viver por esse propósito até os últimos dias da sua vida, ou até que Ele venha. Então, viver uma vida crucificada, irmãos, não é só um versículo bíblico, é uma recuperação da nossa memória eterna. É uma recuperação de quem nós somos, de quem nós verdadeiramente somos. Porque o mundo, o pecado, ele distorceu o desenho, mas nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Nós não somos aquilo que o mundo desenhou para nós. Nós somos aquilo que Deus desenhou a respeito de nós. Então, eu já não me sinto só. Eu já não me sinto desesperado em busca de amores, porque eu tenho aquele que me ama. Eu já encontrei o verdadeiro amor. Eu já não estou só porque eu sei de onde eu vim, eu sei a quem eu pertenço. Você consegue entender? Diga amém. Você já não se importa. Eu preciso que alguém me ame, eu preciso de atenção. Não, eu já tenho quem me ame. Eu já tenho quem me deu atenção. Eu já tenho quem me desejou. O meu Senhor me desejou. Ele me predestinou a seu filho. Ele me justificou. Ele me chamou, Ele mesmo me glorificou. Então eu não preciso de amores externos, por mais que isso seja bom, que seja um acrescento de Deus, mas não é a minha vida. Isso não determina quem eu sou. Isso é um acrescento da graça de Deus para nós. Você está conseguindo entender? Diga amém. Então a gente passa a viver diferente, a gente serve a Deus de forma diferente. Quando a gente entende quem nós somos, quem nos gerou, o quanto Ele nos amou e nos desejou, nós passamos a servir ao Senhor de maneira diferente, porque verdadeiramente entendemos que não fazemos para homens, fazemos para Deus. Então a nossa dedicação é outra, a nossa entrega é outra.
completamente diferente se nós estivéssemos fazendo para agradar a homens, para chamar a atenção de homens, mas a gente não precisa disso, amém? A única coisa que a gente precisa é que os olhos do Senhor estejam sobre nós. Então, é somente do outro lado da cruz que a gente descobre tudo isso. É do outro lado da cruz, vivendo essa vida crucificada, que a gente recobra a nossa memória eterna, que a gente recobra tudo aquilo que Deus nos chamou dentro do seu propósito eterno. Então, entenda, essa porta dimensional, a cruz, ela não se abre para curiosos. Ela não se abre para aqueles que só querem espiar, só enfiar a cabecinha assim, né? Sair. Essa porta é para pessoas que verdadeiramente desejam viver Cristo. Desejam viver e ser a expressão da sua imagem perfeita. Pessoas que de todo o coração desejam servir ao Senhor. Desejam voluntariamente viver Cristo, viver por Ele. Essa porta se abre para os quebrantados de coração, para aqueles que têm fome de Deus. Essa porta se abre não para coisas terrenas. Essa porta não é uma porta que abre para coisas temporais. Não é uma fome das coisas dessa terra, mas é uma fome de um conhecimento mais excelente de Cristo Jesus. É uma fome, é uma porta que se abre para aqueles que têm fome de Cristo, que desejam a Ele, que desejam alcançar essa plenitude. Você está entendendo? Diga amém. Por aqueles que desejam alcançar a medida exata, aqueles que desejam ser a sua expressão perfeita na terra. Então, alguns vão ficar antes da cruz. E é uma escolha, irmão. É uma escolha passar pela cruz, porque Deus não nos obriga a passar. É uma escolha. Nós escolhemos se ficamos antes da cruz, ou se passamos pela cruz, ou se continuamos vivendo uma vida carnal, ou se vivemos uma vida crucificada. É uma escolha nossa, é uma decisão nossa. O Senhor nunca vai nos obrigar a viver uma vida crucificada, a passar pela cruz. Mas tudo isso que eu falei, você só vai viver depois da cruz. A verdadeira vida você só vai viver depois da cruz. Por quê? Porque não é para curiosos, é para aqueles que desejam. É para aqueles que querem, é para aqueles que se comprometem, é para aqueles que têm responsabilidade, é para aqueles que entendem. Você está compreendendo? Diga amém. Então alguns vão ficar antes da cruz e vão continuar pensando que a razão da cruz era só para perdoar os nossos pecados. E deixa eu te falar, irmão, isso é glorioso, amém? Glória a Deus que Ele perdoou os nossos pecados, amém? Glória a Deus que Ele nos tirou dos nossos delitos, das nossas ofensas. Glória a Deus que Ele rasgou o contrato de dívida que nós tínhamos, amém? Glória a Deus que Ele pagou esse preço por nós, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Isso é glorioso, mas é pouco comparado com tudo aquilo que pós a cruz o Senhor tem para nós. É pouco comparado para uma vida de desfrute que nós temos depois da cruz, ao viver Cristo, ao alcançar a sua plenitude, ao viver a sua vontade, ao viver a sua perfeição. Você consegue entender? Diga amém. É muito pouco. É se contentar com muito pouco, porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós de uma vida após a cruz. Então, o Senhor está levantando uma geração entendida, uma geração profissional, uma geração preparada, uma geração instruída, uma geração que ama a palavra, que ama os ensinos, ama buscar, ama estudar, ama se tornar qualificado, não na verdade desse mundo, mas na verdade eterna de Deus. Ele está levantando uma geração que não é arrogante, que não é soberba, mas são profissionais. Porque ser profissional não é ser orgulhoso, não é ser soberbo, não é ser vaidoso. Ser um profissional é ser alguém que alcança a medida. Você está compreendendo? Diga amém. Alguém que alcança a medida para poder servir a Deus em perfeição, para poder dispensar essa vida em perfeição. Então não são pessoas arrogantes, não são pessoas soberbas, né?
pessoas humildes de espírito, que o conhecimento que tem excelente de Cristo não os engrandece, mas os torna homens e mulheres humildes, entendidos que se não fosse o Senhor, eles não seriam nada. Porque quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente vê que nós não somos nada, que nós somos totalmente dependentes dele, dependentes dessa vida. A maturidade nos leva a ver o quanto nós somos dependentes da vida de Deus. Porque o imaturo acha que ele é independente, que ele consegue sozinho, que ele pode sozinho. Mas à medida que você amadurece, irmão, você vai ver o quanto você depende do Senhor, e que sem Ele você não sabe nada, que sem Ele você não chega a lugar algum, que sem Ele você não consegue nada, que sem Ele você não é ninguém. Então esse conhecimento me faz enxergar não um homem grande, mas um homem humilde. Porque ser humilde é ser alguém que reconhece a dependência de Deus. Ser humilde não é ser, a humildade não fala de pobreza, de financeira. Humildade na Bíblia está falando de reconhecimento, de uma dependência total de Deus. Isso é ser humilde de coração. Ser humilde de coração é você ter um coração que reconhece que você é totalmente dependente de Deus, que você não consegue ser nada e fazer nada sem o Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Então, o Senhor está nos levando para essa medida, para essa esfera. E quanto mais você conhece dele, mais você vai ver, mais você vai descobrir a grandeza de quem ele é, em nome de Jesus, amém? Então o Senhor está levantando homens e mulheres dessa medida. O propósito desses dias é para quem tem fome, irmãos. O propósito desse novo tempo é para quem tem fome, para quem tem sede, para quem deseja, é para quem quer. É para quem está disposto, disponível a viver uma vida após a cruz. Porque Deus não nos trouxe para poder nos humilhar no sentido de nos rebaixar por conta da nossa ignorância. O Senhor nos trouxe aqui para poder se revelar, para poder mostrar quem Ele é, para poder colocar cada coisa no seu lugar, porque Deus é um Deus de ordem, um Deus de medida. Você está compreendendo? Diga amém. E Ele vem se revelar para mostrar onde cada um tem o seu lugar, onde cada coisa tem a sua medida, em que cada estação a medida muda, e que nós temos que acompanhar essa medida para todos chegarmos à medida perfeita. Você está compreendendo? Diga amém. Então Deus nos fez entrar em uma realidade, irmãos, esses dias, desde o culto de primícias. Uma realidade que não termina aqui, mas vai começar a partir daqui. Uma realidade, irmãos, que vai começar a partir do dia 1º de dezembro. É uma outra realidade. Quando fechar esses 7 dias, Deus vai nos fazer viver uma outra realidade, uma outra medida, uma nova medida de graça, uma nova medida de exatidão, uma nova medida de ordem, uma nova medida de maturidade, porque a expressão será perfeita. Então, não vai terminar dia 30, vai começar dia 1º. Vai começar dia 1º. Você está compreendendo? Diga amém. Deus tem grandes coisas para fazer por meio da sua igreja. E eu quero declarar que nós somos a igreja de Cristo. Nós não somos a igreja dessa terra. Nós não somos um CNPJ. Nós não somos igreja de homens. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Amém? Gerados nele, gerados por ele. Porque essa casa nasceu do coração de Deus. Você tenha certeza, irmãos, nunca foi o meu sonho. Nunca foi o meu sonho ser pastora. Nunca foi o meu sonho. Eu queria ser comissária de bordo. Eu queria viajar o mundo e falar inglês. Mas, quando você entende quem é o Senhor, já não interessa mais os nossos sonhos, são os sonhos dele. É o querer dele, é a vontade dele. E essa casa foi gerada debaixo da vontade de Deus. E tudo aquilo que Deus gera, Ele sustenta. E deixa eu te falar, Ele só sustenta porque mantemos a medida. Porque se mantém a medida de exatidão.
Porque a hora que começarmos a edificar fora da medida, Deus não se compromete mais. Você consegue entender? Diga amém. Por isso a seriedade com as medidas. Deus leva muito a sério as medidas. Porque tudo que sai da sua medida, Ele não se interessa. Tudo que sai da sua medida, Ele não tem compromissos. Por isso que Deus está compromissado a nos levar todos à estatura do varão perfeito. Que todos nós tenhamos a medida do seu Filho. Você consegue entender isso? Diga amém. Por isso que Deus está trabalhando em nós para que a gente entre nessa forma, a gente alcance essa forma que se chama Cristo. Sermos conformados a Ele. Por isso, essa dedicação de Deus em nos aperfeiçoar, em nos ajustar, em nos alinhar, para que todos nós possamos, então, participar, para que Deus continue nos sustentando, nos guiando. Você está compreendendo? Diga amém. Mas se decidirmos viver fora da medida, Deus não se compromete. Deus não tem compromisso com quem anda fora da medida. Você está compreendendo? Diga amém. Então o nosso coração tem que ser desejoso por essa medida. O nosso coração tem que estar voltado a uma vida de obediência, a uma vida de medida, a uma vida de perfeição. E assim Deus derrama graça sobre graça, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa alcançar. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, Deus está levantando um povo que tem fome. E um povo que tem fome dele. Porque se o que comemos é emocional, de nada serve. Mas se o que comemos é Cristo, é espiritual, é celestial, isso sim vai servir para a edificação da casa de Deus. Então o que comemos, irmãos, é muito importante. Porque se comemos um alimento emocional, de nada vai servir amanhã. É como esterco, é como lixo. É como Paulo vai dizer, considero tudo perda, porque tudo que eu construí foi desse mundo, foi dessa terra, foi sabedoria desse mundo, conhecimento dessa terra, e disso para Deus nada serve. Mas se for um alimento espiritual, se for dimensional, nada vai parar a obra de Deus. Nada vai parar o avanço da igreja. Nada vai parar a expressão do reino de Deus no nosso tempo, na nossa geração. E a minha oração é que se levante homens e mulheres obedientes, homens e mulheres de medidas, homens e mulheres profissionais, homens e mulheres entendidos, homens e mulheres que sejam a expressão dessa perfeição, homens e mulheres que comem de uma verdade, de um alimento espiritual, aonde o que ele vai viver é para a obra de Deus. Tudo servirá para a edificação da casa eterna de Deus, em nome de Jesus. Porque o que essa fome vai produzir em nós é graça sobre graça. Então, nós precisamos entender que a gente não precisa de partes da graça. Nós precisamos de toda a sua graça. Nós não vivemos mais em parte. Nós não precisamos só dessa graça salvatória. Nós precisamos de toda a graça de Deus que nos leva a reinar com Ele nesse tempo, nessa vida. Uma graça que nos leva à medida. Uma graça que nos leva à sua perfeição. Você consegue compreender? Diga amém. Porque a graça salvatória já chegou até nós. Nosso espírito está salvo, amém? Mas Paulo vai dizer, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, essa salvação precisa alcançar a minha alma, alcançar o meu corpo. Temos que ser totalmente salvos. Temos a nossa alma regenerada e o nosso corpo glorificado. Então eu não posso ficar só com uma medida de graça, só com a graça que me salvou. Eu preciso de uma graça que me leve a viver em obediência, uma graça que me leve às medidas exatas, uma graça que me leve a viver o reino de Deus nessa terra, uma graça que me leve a manifestar o reino de Deus nessa terra, uma graça que me leve a ir, a dispensar vida, uma graça que me leve a falar de Cristo e pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, porque isso é manifestação do reino de Deus na terra. Você está entendendo? Diga amém. Uma graça que me leve a ser a expressão da imagem perfeita de Cristo. E nós precisamos então de toda a sua graça e não parte da sua graça, porque com parte da sua graça não chegamos à plenitude. Nós só chegamos à plenitude com toda a sua graça. Por isso que o Senhor vai acrescentar sobre nós graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, até alcançarmos toda a completude de Deus.
E a minha oração, então, é que essa graça aumente em você, que essa graça aumente na sua vida, que você possa desfrutar dessa graça, que você possa desfrutar dessa vida, que você possa desfrutar de tudo que Deus está depositando dentro de você, que tudo aquilo que Deus está te capacitando para que você possa viver uma vida obediente, uma vida madura, uma vida de medidas, uma vida perfeita. Para que você não vive mais uma vida em parte. Uma vida que é fácil ser crente dentro da igreja, mas é uma vida que você é o que você é dentro e fora da igreja. Que você é Cristo aqui, você é Cristo lá fora, e você é Cristo no seu trabalho, e você é Cristo no ponto de ônibus, e você é Cristo no trânsito. Está entendendo? Diga amém. Você é Cristo em tudo, em todos os lugares, e assim toda a terra vai ser cheia dele. Você está entendendo? Diga amém. Então, nós temos que alcançar essa medida de obediência. Assim como Jesus alcançou a obediência por meio daquilo que sofreu. Como está lá em Hebreus 5, vai dizer que embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez que ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu, ele se tornou fonte eterna de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então ele é nossa fonte eterna de salvação. Ele está salvando, ele já nos salvou no Espírito, e ele deseja salvar a nossa alma, salvar o nosso corpo, que é para que a gente seja totalmente redimido, para que quando ele venha, nós tenhamos então esse corpo glorificado, para que a gente seja realmente tudo aquilo que ele é. Você está compreendendo o que eu estou falando? Diga amém. Que ele seja a fonte eterna, porque ele é fonte eterna de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Ele é a obediência que absorveu todas as obediências. Ele é a medida que absorveu todas as outras medidas. Ele é a perfeição que absorveu todas as outras perfeições. Você consegue compreender? Ele é a forma, ele é a medida, ele é tudo. Os servos do Antigo Testamento, eles alcançaram uma medida de perfeição. Como eu falei de manhã, assim como Noé, assim como Davi, assim como Moisés, mas hoje essa medida é muito superior, porque essa medida agora é Cristo. Você entende? Diga amém. Antes eles não tinham a medida, eles viviam debaixo da sombra. Os profetas profetizaram, mas não alcançaram, não viram, não viveram. Desejaram ver, desejaram viver, mas não conseguiram ver, não conseguiram viver, né? Não conseguiram desfrutar da realidade, porque eles viviam pelas sombras. Mas agora nós fomos cheios da luz. Nós nos tornamos a luz desse mundo, porque a luz de Deus habita em nós. Nós nos tornamos essa luz, então não há mais escuridão, não há mais partes. Então tudo que é Cristo absorveu todas as medidas, e ele então se tornou a nossa medida perfeita. Ele se tornou a nossa medição. Então tudo que nós temos que viver e edificar agora tem uma medida perfeita. Você consegue compreender? Diga amém. Nós estamos na presença de uma geração de filhos que sabem que a salvação não é temporal, que ela é eterna. Nós vivemos uma geração, irmãos, nós temos o privilégio de compreender que essa salvação é eterna, que essa salvação não se perde. Nós não temos medo hoje de perder a salvação. Hoje o nosso medo que nós deveríamos ter é de não viver o reino, porque o reino até hoje é tomado por esforço. Mas a salvação foi pela graça, foi de graça. Você está entendendo? Diga amém. Então nós estamos na presença de uma geração, irmãos, e de uma geração que está sendo edificada, que são os nossos filhos, as crianças, que já vão nascer debaixo dessa dimensão, que a salvação não é temporal, que a salvação é eterna, e essa salvação é fruto da obediência do Filho, de uma obediência até a morte, e que ele se tornou fonte eterna daqueles que o obedecem. Uma obediência que se aprende até chegar à perfeição. Então nós temos que obedecer até quando? Até chegar à perfeição. Até chegar à completude de tudo e todas as coisas. Está compreendendo? Diga amém.
Pastora, por que nós não vemos muito mais essa manifestação de Cristo hoje na terra, como se via antigamente, como os apóstolos viveram? Por que a gente não vê mais? Por quê? Porque aqueles que se esperavam a obediência não estão expressando a obediência como se deve. Porque aqueles que Deus contava para ser a expressão dessa obediência, de viver essa vida crucificada, de viver uma vida rendida e obediente, não estão expressando como se deve, não estão vivendo como se deve. E é por isso que não se vê coisas que antes se viam. É por isso que não se vê manifestações como se via antigamente. Não se vê expressões de multidões sendo tomadas e arrebatadas. E eu não estou falando desses avivamentos emocionais que nós vemos por aí. Porque isso tudo é fogo de palha, queima e depois apaga. Mas a vida de Deus é uma chama ardente que nunca apaga. Eu estou falando de uma verdadeira vida sendo vista, manifestada. Quando se abre a boca, as pessoas se rendem automaticamente. Onde as pessoas não precisam ser convencidas a se batizar. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Eu não estou criticando, irmão, mas quem dera que se você entrasse por essas portas e você mesmo declarasse: eu desejo, me batiza agora. Que assim que você entrou pelas essas portas, o seu maior desejo era se batizar instantaneamente, que você nem precisasse de uma aula, porque a vida de Deus te arrebatou. Porque assim era no tempo dos apóstolos. Então, para que haja a expressão plena, necessita-se obediência, necessita medida e necessita-se de perfeição. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Por que nós recebemos graça? Por que nós fomos chamados, como está lá em Romanos 1? Para que a gente possa produzir obediência sobre a terra. Porque a vontade de Deus só consegue ser feita nessa terra se os filhos se levantarem e produzirem obediência sobre ela. Viverem em obediência. Eu só consigo viver a vontade de Deus obedecendo a vontade de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então, nós recebemos graça e apostolado, graça e o chamado, para que a gente venha produzir obediência sobre a terra. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus. E o Senhor está liberando a sua graça para que essa graça produza obediência em nós. Uma nova medida de graça vai ser liberada sobre nós para que se produza um maior nível de obediência. Porque Deus não espera uma obediência em parte, Ele deseja uma obediência perfeita. Porque uma obediência em parte é assim: eu obedeço até onde me convém, o que não me convém eu não obedeço. Eu aceito o que você fala para mim até onde eu entendo que é bom para mim, mas o resto eu jogo fora. Porque, irmãos, infelizmente a gente tem muitos irmãos assim: não, o Juan é meu líder e eu amo a vida do Juan, mas eu acho que o Juan só é homem de Deus sobre a minha vida até uma parte. Então uma parte eu entendo que o que o Juan fala é de Deus, outra parte eu faço o que eu quero. Isso é obediência em parte. Está entendendo? Diga amém. Então a gente vive uma geração que obedece em parte, obedece aquilo que é bom, que é confortável. Mas Deus espera uma obediência plena, uma obediência perfeita. Que não é obedecer aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto, é obedecer aquilo que é preciso, porque Deus está mandando. Porque Deus não pede, irmãos, Deus manda. Deus não pede nada para nós, Deus ordena. Deus é um Deus de ordenança, Deus é um Deus de ordem. Ele nunca vai te pedir tudo aquilo que você acha que Ele está te pedindo. Ele não está te pedindo, Ele está mandando. Você está entendendo? Diga amém. Eu não sei se você sabia disso, né? Deus não pede nada. Deus não é assim: ai, meu Deus, você pode fazer um favorzinho para mim? Estou precisando que você faça ali a minha vontade. Eu preciso que você vá naquela rua ali e que você pregue o evangelho. Você pode fazer isso por mim? Deus não está pedindo nada, Deus está mandando. Os verbos, né, estão todos, né, no imperativo. É toda uma ordenança. É ide, é vá, é faça. Você está compreendendo? Diga amém.
Deus não perde nada, Deus ordena, Deus manda. Então quando Ele fala faz, é faz. E não é faz o que eu quero, não é faz o que eu gosto, é fazer exatamente o que eu estou mandando, você querendo ou não, você gostando ou não, porque não é a sua vontade, é a vontade dEle. E a gente só consegue entender isso amadurecendo, irmão. Porque quando nos falta maturidade, a gente faz birra, faz bico para Deus e fala, não vou, não faço, não quero, não gosto. E Deus, não estou nem aí para você. Porque não é sobre o que você quer, não é sobre o tempo que você tem e não é sobre o que você gosta. É sobre eu estou mandando. Então minha mãe falava assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem. Então é Deus falando. Manda quem pode, só Ele pode. E obedece quem tem juízo. E eu espero que a gente tenha, amém, igreja? Então, o que essa graça vem despertar sobre nós? Obediência perfeita. Obediência plena. Pastora, quanto custa obedecer? É difícil para você? Só é difícil obedecer se falta a medida. Quando falta a medida exata, quando falta a visão do desenho, fica difícil obedecer. Mas quando você alcança a medida, quando você conhece o desenho, não é difícil obedecer. Como eu falei agora há pouco, quando você recobra a sua memória eterna, fica mais fácil de obedecer, porque você sabe quem você é, de onde você veio. Você está entendendo? Diga amém. Então essa graça vem despertar essa obediência. Porque nós precisamos de graça. Todo homem cheio de graça sempre vai se converter em sacrifício vivo e de adoração a Deus. Todo homem obediente é como um sacrifício vivo, como aroma suave, como diz Romanos 12, versículo 1, diante de Deus. Que nós temos que ser como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Todo homem obediente é um sacrifício vivo e agradável diante de Deus, porque ele não vive para si, ele vive para o Senhor. Você está compreendendo? Diga amém. Então, irmãos, essa graça não é uma graça barata. É uma graça que custou, e custou muito. Custou a vida do Filho de Deus. Você consegue entender? Diga amém. Essa graça custou o seu sangue derramado na cruz. Essa dispensação que nós vivemos, uma graça de habitação, custou a vida do Filho na cruz do Calvário. Então, pode achar que não custa nada, mas ela custou tudo para Deus. Deus teve que entregar aquilo que Ele mais amava. A única coisa que dava prazer a Deus, que era o seu Filho, Ele entregou para morrer na cruz por nós. Você consegue compreender isso? Diga amém. Então essa graça, ela tem um alto custo. Viver essa vida de graça, viver essa vida de medida, viver essa vida de perfeição teve um alto custo. Então nós temos que dar valor ao custo que custou para o Senhor. Nós temos que entender que isso é um privilégio. Nós temos que entender que é um privilégio ser um sacrifício vivo e agradável diante de Deus. É um privilégio viver uma vida rendida ao Senhor. É um privilégio ser um homem e uma mulher obediente, porque foi pago um preço muito alto para que a gente possa viver essa realidade. Você está compreendendo? Diga amém. Então não é uma graça barata, não é uma graça que produz libertinagem, é uma graça que produz medidas exatas, é uma graça que produz perfeição, é uma graça que produz obediência perfeita. Você está compreendendo? Diga amém. E é essa graça que vem sobre nós. E essa é a exigência da graça: obediência, medida e perfeição. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então, fiquem de pé. Porque antes de eu chamar os nossos novos obreiros, eu quero orar por todos vocês, amém? Eu quero que o Espírito possa tratar conosco, falar conosco acerca dessa palavra que nós começamos de manhã e terminamos agora. Essa graça é um privilégio, porque nos faz enxergar que o que nós carregamos em nós é Cristo. Que nós carregamos uma substância em nós, uma vida em nós que se chama Cristo.
essa graça nos concebeu viver uma realidade sonhada pelos profetas, por aqueles que profetizaram que ele viria. E hoje nós podemos ver, hoje nós podemos viver, hoje nós podemos desfrutar, hoje nós podemos experimentar dessa realidade, dessa vida em nós. Do outro lado da cruz, nós somos capacitados, habilitados, como diz a palavra, plenamente capacitados para fazer a obra de Deus, para viver a obra de Deus. Porque do outro lado da cruz, somente do outro lado da cruz, nós conseguimos alcançar a estatura do homem perfeito. Nós conseguimos chegar à estatura do homem maduro, para sermos então a expressão plena de Cristo. Então, qual é a nossa medida de perfeição? Cristo. Seja perfeito como Ele é perfeito. Essa é a nossa medida de perfeição. A nossa medida de perfeição não são fórmulas, não são imaginações humanas. A nossa medida de perfeição não são estratégias dessa terra. A nossa medida de perfeição não é A, não é B. A nossa medida de perfeição é Cristo. Ele é a nossa medida. Ele é a nossa fonte eterna de vida. Ele é a substância perfeita e exata de Deus. E uma substância que Deus colocou em nós através da sua vida. A substância que se chama vida eterna carrega essa vida, porta esse Cristo. Então, eu me torno obediente, não para que Deus me prospere, não para que Deus me dê coisas, não para que eu venha receber algo, porque pela graça eu já tenho tudo, porque a graça me basta. Senhor, me faz isso? Não. Senhor, livra de mim, Senhor. Não. Senhor, tira o espinho da carne. Não. A minha graça te basta. E é na sua fraqueza que eu sou forte, que eu te fortaleço. É quando eu estou fraco que eu sou forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nós não somos fracos, porque não conhecemos essa vida. Nós somos fracos porque temos essa vida e reconhecemos que sem ela não somos nada. Então, eu olho para mim e vejo a minha verdadeira face. E a minha verdadeira face é essa: sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não consigo nada. Sem Ele eu não estaria aqui. Sem Ele eu estaria ainda perdido, afundado em meus delitos e em minhas ofensas, andando segundo o curso desse mundo, como filhos da desobediência, como filhos da ira. Mas Ele nos trasladou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, e Ele nos colocou nele para sermos achados nele. Ele nos chamou para Ele, nós pertencemos a Ele. Nós não podemos ser achados em outro lugar que não seja nele. Nós não podemos desejar estar em outro lugar que não seja nele. Então, irmãos, eu te motivo a desejar viver uma vida de cruz. Você tem que amar viver uma vida crucificada. Você tem que desejar viver uma vida crucificada, uma vida rendida, uma vida de obediência perfeita, para que a medida exata seja vista, para que a sua perfeição, a sua imagem perfeita seja vista, para que a gente possa cumprir o propósito, o desenho de Deus escrito desde antes da criação, da fundação de todas as coisas, desde a eternidade. Já
já estava tudo escrito. E aquele que foi digno de abrir o livro e romper os selos, chegou diante do trono do Pai, pegou o livro da mão e falou: está consumado. E abriu os 7 selos e descortinou o livro. Então o propósito de Deus está consumado. Tudo que Deus desenhou desde a eternidade passada vai se cumprir até a eternidade futura. Tudo será Cristo, tudo será cheio de Cristo, tudo será Ele. Quando levantar os nossos olhos, nós não veremos casa feita por mão de homens. Ele é o santuário, Ele é o tabernáculo, Ele é. Se olharmos para Ele, nós vamos ver o desenho perfeito, a medida perfeita. Não tire os seus olhos dele, não se distraia, não seja desobediente, que a desobediência, ela é a falta de atenção, ela é a nossa distração. Mas homens obedientes não são distraídos, eles estão focados e focados no Senhor, focados em Cristo, olhando para Ele, olhando para a medida, e nós iremos e alcançaremos e não retrocedemos até alcançar a medida exata, a medida perfeita. Nós somos obedientes porque a vida que habita em nós é obediente ao Pai. Porque aquele que veio para cumprir toda a vontade do Pai continua vivendo pela vontade do Pai. Nós obedecemos porque é Ele que vive em nós. Nós obedecemos porque Ele é tudo. Porque nele já temos tudo. Eu não preciso de nada. Eu não obedeço para ter benefícios. Eu não obedeço para que Deus possa me dar algo. Eu não obedeço para que Deus me prospere. Eu obedeço porque eu já tenho tudo. Eu reconheço que já tenho tudo e eu não tenho falta de nada, porque Ele é tudo. Eu obedeço por amor a Ele, por amor ao seu nome. Nós obedecemos porque nós o amamos e fomos alcançados por esse amor. Nós obedecemos porque nós não vivemos outra realidade, outra dimensão que não seja essa dimensão de obediência, de medida, de perfeição, de vida. Nós obedecemos para que Ele seja conhecido e visto plenamente. E eu quero declarar, Senhor, que a partir desse tempo nós não seremos achados em outro lugar que não seja nele. Nós seremos achados nele, e nem que para isso tenhamos que considerar tudo como esterco, tudo como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Nós não viveremos e habitaremos e andaremos em outra dimensão que não seja Cristo, 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 Cristo. E vamos poder declarar: Senhor, Tu sabes que é tudo por amor ao Seu nome. Senhor, pode sondar a minha mente e o meu coração, porque Tu sabes que é por amor ao Seu nome. É por amor a Ti, Senhor. Homens e mulheres vão dizer: Senhor, pode esquadrinhar o meu coração. Pode olhar aquilo que permeia a profundidade da minha alma e da minha mente. É tudo por Ti, é tudo para Ti, é tudo por Você, Senhor. E eu quero declarar que nós vamos receber uma nova porção de graça. E quanto maior a porção de graça, maior a medida de obediência. E quanto maior a obediência, maior a exatidão. E quanto mais exatidão, maior a perfeição.
Então que venha uma nova porção de graça, uma nova porção de verdade, um aumento de vida a tamanho que essas 4 paredes não será suficiente para comportar o tamanho da medida da vida, da graça que será derramada sobre nós nesse tempo. Essas 4 paredes não vão comportar a medida de graça, a medida de vida, Senhor. Então esse tempo de perfeição será um tempo de expansão, porque não vai comportar a graça sobre a graça. Uma nova medida, recalcada, sacudida e abundante, incomparável daquilo que viveram esses 7 anos. Essa é a promessa. Incomparável a medida de graça que vem. Como você disse, 7 anos em um. Assim será a medida de graça. O que foi impartido em 7 anos será impartido em um. Karemano, kanaramano, karemana, esse é aramana, o desenho. Karamana para vós, aramana, kanaramano. Não preciso aramana enviar aramana outra voz profética a essa casa. Eu sou aramana a voz, aramana que ecoa, aramana nessa casa. Então eu digo aramana e aramano. Essa é a medida, aramana, o que receberam, aramana, dividido e impartido em 7 anos, aramana receberão, aramana em um, aramana e aramano. Então aramana e aramana não irão, aramana suportar, aramana terão, aramana que expandir, aramana e aramano, karamana. Eu não tô dizendo aramana expandir, aramana apenas ará de um lugar físico, aramana que se chama aqui, ará terão que expandir em outros lugares, aramana, porque ará não vai comportar, aramana ficar só aqui, aramana e só no Recreio, aramana e só em Guaratiba, aramana não vai, aramana suportar 7 aramana em um, aramana. Essa é a medida para essa estação. Karamana, kanaramano, aramana, kanaramano. Junto com a perfeição vem a expansão. Deus está gerando a expansão em nós. Ele está gerando a expansão em nós, e ela começa no dia que se chama hoje. E por isso as ordenações, para poder comportar o tempo de perfeição e a expansão que requer esse tempo. Por isso que é um tempo de uma maior medida de servir. Porque quando expande, o serviço aumenta, o compromisso aumenta, mas o caminho que andarão serão um caminho do meu reino, de justiça, de paz e de alegria. Um esforço que vem pela graça, não é um esforço que vem pela lei. Esse dói. O esforço que vem pela lei, esse cansa, esse esmorece, esse retrocede, esse não tem vida. Mas o esforço que vem pela graça, esse gera vida e mais vida e aumento de vida. E a partir do dia de hoje, Deus gera em nós o desenho da expansão, que já está determinado por Ele.
Assim como vocês daqui, vocês do recreio, se preparem, que a nova medida vai chegar lá também. E essa nova medida vai trazer um nível de exigência, de maturidade. Vai ser um tempo de solidificação. Um tempo de raízes profundas. Raízes inabaláveis. Se preparem. Porque o tempo determinado está chegando, recreio. Vem um novo nível de graça sobre nós. Vem um novo nível de amor sobre nós. Vem um novo nível de compromisso sobre nós. Vem um novo nível de responsabilidade sobre nós. Vem um novo nível de vida sobre nós. Somos gratos, Senhor, por essa medida. Somos gratos por esse tempo. Somos gratos pela sua voz. Somos gratos, Senhor. Põe a mão no seu coração. Pai, esses dias o Senhor nos introduziu um pouco mais profundo na sua realidade. E à medida que te conhecemos mais desejamos te conhecer. Que possamos alcançar a medida de exatidão proposta por ti para esse tempo e essa estação. Que possamos corresponder à sua demanda, à sua medida, à sua expectativa, Senhor. Que possamos ser homens e mulheres entendidos, profissionais, especialistas na sua vida, na sua obra, na sua vontade. Que possamos entender de uma maneira mais elevada a glória da cruz de Cristo e da sua vida em nós, pela qual nós consideramos tudo perda por amor ao seu nome. Que isso nos deixe em um lugar de maior obediência, de maior medida e maior perfeição. Que possamos fazer da sua verdade revelada uma vida diária em nós e através de nós, para que a sua graça nunca seja em vão, para que a sua graça seja sempre eficiente em toda a sua obra. Que arde em nosso coração o desejo genuíno de amadurecer, de te conhecer, de considerar tudo perda, porque entendemos pelo Espírito que nada se compara à excelência do conhecimento de Cristo, nada se compara à sua vida, nada se compara, Senhor, ao seu amor, nada se compara ao seu chamado. Obrigada por ter nos chamado, obrigada, Senhor, por ter derramado a sua graça, obrigada por ter nos chamado à obediência, obrigada, Senhor, por ter nos comprado com preço de sangue, e agora podemos declarar que pertencemos a Jesus Cristo e a nada mais e nada além, somente a Ele, em nome de Jesus. Se você crê, glorifica ao Senhor.